Olá, que a paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Hoje eu quero convidar-vos para nós meditarmos um tema, projeto de vida. Como texto base, Neemias, capítulo de número 6, versículos de número 1 ao 9. Somos gratos a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos tem concedido de mais uma vez estarmos vivos, primeiramente, para meditar na Sua palavra. Somos gratos a Deus pela dádiva chamada vida, que mais uma vez Ele tem nos concedido. Sem mais delongas, vamos ler Neemias capítulo 6, versículo 1 ao 9. Sucedeu que, ouvindo Sanbalat, Tobias, Gesem, o árabe e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que já nele já não havia brecha alguma, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas nos portais, Sanbalat e Gesem mandaram dizer-me: vem, congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono, porém intentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer: faço uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? E do mesmo modo enviaram a mim 4 vezes, e da mesma forma lhes respondi. Então Sanbalat, ainda pela 5ª vez, me enviou seu servo, com uma carta aberta na mão, e na qual estava escrito: entre os gentios se ouviu, e Gasmu diz: tu e os judeus intentais rebelar-vos, então edificais o muro, e tu te farás rei deles, segundo estas palavras, e que puseste profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá, de modo que o rei o ouvirá. Segundo estas palavras vem, pois agora o consultemos juntamente. Porém eu mandei dizer-lhe: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu do teu coração o inventas. Porque todos eles procuram atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largaram a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. E o versículo de número 3 deste capítulo nos diz: estou executando um grande projeto e não posso descer, ou uma grande obra. Quando os judeus voltaram do cativeiro babilônico, uma das grandes obras a realizar em Jerusalém era a reconstrução do templo e dos muros da cidade. Os líderes desses projetos foram Esdras e Neemias. Hoje lemos no livro de Neemias que os muros da cidade já estavam reconstruídos, faltando colocar apenas os portões. Nesse momento, os inimigos dos judeus mandaram mensagens na tentativa de intimidar os responsáveis pelas obras e impedir a sua conclusão. Por 4 vezes tentaram atrair Neemias para fora da cidade sob o pretexto de querer negociar algo. Neemias ele recusou com a justificativa de que não poderia ausentar-se do seu trabalho. Não satisfeitos, eles enviaram uma carta aberta com insinuações falsas e ameaças. Neemias, porém, não se deixou desviar do seu propósito. O seu propósito era algo que fervia no seu coração, então ele não desviava o seu olhar para nenhuma das circunstâncias, das adversidades, dos problemas que estavam sobrevindo na sua vida. E ele continuou firme, denunciou a falsidade dos inimigos e confiou em Deus, orando e pedindo-lhe que o fortalecesse. Deus ele tem projetos para a vida de cada um de nós. É importante nós reconhecê-los e executá-los. Logo do início, quando Neemias tomou conhecimento da necessidade em Jerusalém, ele percebeu que aquilo era trabalhoso para ele. A primeira coisa que fez então foi falar com Deus a respeito e pedir sua bênção para a tarefa, como está em Neemias capítulo 1. Neemias, se você não sabe, ele era o copeiro do rei. Ele estava vivendo no palácio, sendo possivelmente uma das pessoas mais íntimas do rei. Porque para ser copeiro do rei neste momento da história, não era qualquer pessoa. Era alguém que tinha intimidade com o rei
nesse ponto, acabava se tornando até o seu conselheiro, o seu amigo pessoal. Então Neemias, ele não era qualquer pessoa. Alguns irmãos, alguns conhecidos seus, chegam até o local que ele está. Ele sabe que eles estão vindo de Jerusalém, então ele pergunta notícias sobre a sua pátria natal. Eles dizem que lá está uma devastação total, os muros estão derribados, a cidade foi queimada, e aqui ele entristece, põe em seu coração o desejo de orar e jejuar para que Deus intervenha e lhe dê uma solução. Então o rei, certo dia, vê em seu semblante algo diferente, algo que fazia com que parecesse que não estava bem. Então o rei pergunta e ele vê a sua oportunidade e diz ao rei o intento de seu coração. E como ele já tinha orado muito tempo, tinha orado por um bom tempo, bastante, buscado a presença de Deus, Deus abençoou ele em seu intento e ele foi então para Jerusalém para reconstruir esse muro. E aqui nesse capítulo, esse muro então já foi encerrado, já está com o trabalho findado e agora resta apenas colocar os portões deste muro. Depois ele enfrentou todos os problemas de que lemos hoje, além de muitos outros descritos no livro que tem o seu nome. Qualquer um de nós está sujeito ao mesmo se quiser obedecer a Deus. Obedecer a Deus é o correto, sim, mas requer renúncia, requer passar por dificuldades, passar por problemas para obedecê-lo verdadeiramente. São circunstâncias adversas, pessoas mal intencionadas e outros obstáculos. Neemias nos dá um excelente exemplo de como lidar com isso. Oração, submissão a Deus, obediência, persistência e confiança para não se deixar intimidar nem desviar do caminho. Vale a pena ler todo o livro de Neemias e aprender com ele a pedir a Deus que fortaleça as nossas mãos, entregando toda a situação à atenção de Deus, porque Ele tem cuidado de nós, e então ir em frente. Nós aprendemos aqui com Neemias, que é um livro que traz grandes ensinamentos de liderança para as nossas vidas. Um líder nato, uma pessoa com a pessoa bendita de Deus em seu ser. E aqui a frase que resume todo o nosso pensamento é a seguinte: o projeto de Deus é sempre o mais importante. Não faz sentido desviar-se dele. Os inimigos vieram para desviar Neemias do foco. Mas ele tinha um propósito em sua vida, ele tinha um foco, e o foco era terminar aquele muro, terminar o que Deus tinha colocado para que ele fizesse. Um conselho que eu deixo para nós aqui hoje, que eu aprendo com Neemias: nunca desvie o seu olhar. Não é à toa que a Bíblia está repleta de passagens que diz: não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Ou seja, foque no alvo, foque em Cristo e não desvie-se com as questões, com as tentações que irão sobrevir, nem para a direita, nem para a esquerda. Aqui mais uma vez, o projeto de Deus é sempre o mais importante e não faz sentido desviar-se dele. Toda vez que o inimigo vinha para tentar fazer com que Neemias se desviasse do seu alvo, se desviasse do foco que ele estava, ele dizia: estou executando um grande projeto, estou fazendo uma grande obra. Quando ele dizia isso, ele se esquivava do adversário, fugia do problema e continuava focado em Deus, continuava focado em terminar o seu intento. E aqui nós aprendemos com Neemias a viver um propósito verdadeiro com Deus, a não nos distanciarmos da sua presença, da sua palavra. Eu quero orar convosco para que nós tenhamos um dia abençoado por Deus e para que nós tenhamos nosso foco voltado e firmado na sua presença. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos
por tudo que o Senhor nos tem feito. Senhor, nos auxilie para que consigamos viver como Neemias, em meio às dificuldades, em meio às tormentas, olhando apenas para Ti, olhando apenas para a salvação que é encontrada em Ti, Pai. Senhor, abençoe para que consigamos vencer esses momentos de dificuldades, momentos de agonia grande e profunda, Senhor. Você com cada um dos seus filhos, nos abençoe no nosso projeto de vida, nos dê propósitos que sejam bênçãos para a sua casa. Nós te louvamos, te pedimos e te agradecemos. Amém. Deus te abençoe, que você seja abençoado com mais uma porção da palavra de Deus e que Deus seja convosco. Amém.